Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica. Então, vamos ao quadro, conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem, que está na página 8 do livro didático de vocês. Então, nós temos aqui, ó, Gustavo mora na cidade de Molhados e essa cidade enfrenta, ó, racionamentos de água semanais. Isso ocorre, gente, uma vez por semana. E tal fato gerou revolta e protesto popular. Então, quando a gente se depara, né, com essa situação e vê aqui, ó, revolta e protesto popular, essa expressão aqui popular, ela nos dá a ideia de senso comum, tá? Então, o que que acontece? Cada um tem a sua experiência e muitas vezes, né, através da experiência de cada um aqui, ó, né, leva à revolta e a questão dos protestos em função da questão da falta de água. E aí, o que que acontece? O Gustavo, ele pretende escrever um projeto para informar e conscientizar a população sobre a falta de água e as mudanças climáticas, para assim tentar melhorar tal situação. Então, veja aqui, ó, a professora destacou duas questões aqui. Primeiramente, que o Gustavo tem que escrever um projeto. Então, quando ele vai trabalhar com a questão do projeto, você já observe que ele vai trabalhar de uma forma mais sistemática, ou seja, ele vai ter que fazer uso do conhecimento científico para poder montar esse projeto. E uma outra questão também importante que a gente vê aqui, né, é que ele fala, né, dessa questão da falta d'água e que existem as mudanças climáticas. Então, é uma coisa que realmente pode estar influenciando, tá? Como uma hipótese, essa questão estar acontecendo em função das mudanças climáticas. E aí a gente tem aqui, ó, o nosso questionamento, tá? Da nossa situação geradora de aprendizagem. Então, como o Gustavo deve utilizar o conhecimento científico para escrever este projeto, pensando nas questões a serem resolvidas no bairro onde mora? Então, percebam que o objetivo fundamental aqui é trabalhar e destacar o conhecimento científico. Esse conhecimento que nós trabalhamos dentro da academia, tá? E esse conhecimento que ele é programado, sistemático e metódico. E agora vocês, tendo conhecido a situação geradora de aprendizagem, agora nós vamos começar a trabalhar com as 4 sessões dessa nossa primeira unidade. Vocês vão observar que cada sessão nós vamos ter um objetivo, que nem na sessão 1 o nosso objetivo é trabalhar conhecimento. Na nossa sessão 2 é trabalhar sobre o conhecimento do senso comum. Na nossa sessão 3 nós vamos trabalhar o conhecimento filosófico. E na nossa sessão 4 nós vamos trabalhar o conhecimento científico. Então agora nós vamos assistir o vídeo que antecede a nossa situação problema 1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então vamos lá. Nossa situação problema 1, o objetivo é trabalhar conhecimento. Então,
Então, vou apresentar para vocês a nossa situação problema 1, que está na página 10 do livro didático de vocês. Então, nós temos aqui, ó, é importante pensarmos, primeiramente, como os conhecimentos existentes e a idealização de melhorias em uma comunidade serão transformados por meio de um projeto em ações concretas para a solução dos problemas apresentados. Então, aqui, ó, no primeiro momento, nós já detectamos o quê? Que a ideia, tá? o plano das ideias significa transformar essa ideia em ação, ou seja, transformar numa questão prática. Nós temos aqui, ó, a ideia transformado em ações, ou seja, em uma questão prática. E quando ele fala, né, em solucionar a questão dos problemas apresentados através desse projeto, que vai estabelecer um caminho seguro para as ações que o Gustavo tem que desenvolver, uma questão que nós não podemos, né, deixar de citar aqui, de lembrar, que Gustavo tem um conhecimento prévio que a falta de água ela pode estar acontecendo em função das mudanças climáticas. E como isso agora será transformado em ações para solucionar problemas apresentados através do conhecimento científico, onde vai existir o quê? A teoria e a prática. Tá? Como é que vai ser? Como é que é essa questão? Então, esse é o primeiro questionamento. O segundo, nós temos aqui, ó, uma outra coisa importante para nós pensarmos. Quais escolhas devem ser feitas nesse projeto para que as soluções aconteçam de fato? O que o Gustavo, gente, tem que pensar aqui, primeiramente, é como fazer, como estruturar esse projeto e que venha, né, a acontecer as melhorias no bairro onde ele reside. E uma outra questão aqui, quais são os procedimentos que caracterizam esses tipos de escolha? Então, vejam que baseada nessa primeira questão, é discutir alguns conceitos importantes, certo? Quando a gente fala na questão dos procedimentos, que nós precisamos problematizar é a questão da metodologia. Então, uma vez apresentada a situação, problema para vocês, agora nós vamos começar a problematizar. Então, para o Gustavo elaborar esse projeto, uma questão muito importante é nós definirmos e entendermos o que é a metodologia. Então, nós temos aqui que a metodologia, ela é o caminho, o meio para atingir um fim. Ele é o estudo dos métodos. Ele é a forma pela qual se constrói o conhecimento. Então, vejam que o conhecimento, ele é construído. Um outro conceito que nós temos aqui que destacar é o conhecimento. O que é esse conhecimento? O conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto. Aí eu pergunto, quem é esse sujeito? O sujeito, gente, é aquele que quer conhecer, é o pesquisador. É o pesquisador, é aquele que vai propor entender, investigar, questionar, ou seja, buscar resposta para o problema. E o objeto? O que seria o objeto? O objeto é aquilo que se pretende conhecer. Então, ele seria o tema, tá? O assunto. Então, o conhecimento é a relação que existe entre o sujeito e o objeto. Então, nós podemos dizer que os diferentes tipos de conhecimento, que nós já vimos que são 4 tipos de conhecimento, ele surge pela maneira como o sujeito estabelece a relação com o objeto. Então, é o modo como o sujeito vai revelar esse objeto, é que se manifestam os tipos de conhecimento, que é o senso comum, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Problematizando ainda mais essa questão, eu destaquei para vocês, ó,
que o conhecimento científico ele teve origem no século XVII. E aí vamos falar um pouquinho mais desses 4 tipos de conhecimento. E vamos começar, né, abordando o conhecimento popular, do senso comum, vulgar, cotidiano, empírico, tá? Que se nós buscarmos na história, esse é o primeiro tipo de conhecimento, tá? Então, assim, dos assentamentos, as primeiras populações humanas, elas tinham um conhecimento que era formado pela tentativa e pelo erro. Esse conhecimento, ele é passado de geração a geração. Então, por exemplo, vamos contextualizar isso aqui, A população que trabalhava com a terra, que cultivavam, eles sabiam a melhor época para plantar, as condições do solo, da chuva, tá? Então, eles observando e baseado, né, na troca de experiência, eles acabavam tendo, né, esse tipo de conhecimento. Com o tempo, gente, isso não foi suficiente para responder a muitas questões. Aí surge o conhecimento filosófico, tá? Que é um conhecimento que buscava explicar situações com base na razão e na lógica. Por isso que a gente fala que o conhecimento filosófico, ele questiona, ele indaga, ele é o eterno interrogar. Então, eles buscavam, na razão e na lógica, o seu ponto fundamental. Então, gente, é por isso que a filosofia tem essa característica de olhar uma situação de fora e tentar discutir em cima dela. Por isso é a questão, né, a expressão do eterno interrogar. Bom, com o passar do tempo, né, passa mais um pouco, a curiosidade, a necessidade do homem, o desenvolvimento do sistema, que nós tivemos que desenvolver novas metodologias para o trabalho, cultivo e até para aumentar a produção, surge então o conhecimento científico. E o conhecimento científico, assim como o conhecimento filosófico, ele se apoia também na lógica e na razão. Mas tem uma diferença, tá? O conhecimento científico, ele aponta as causas e os efeitos, tá? E uma coisa muito importante é o que o conhecimento científico, ele prova. Quantas vezes forem necessário, o conhecimento científico vai provar, tá? Então, vejam, né? Os tipos de conhecimento. E aí nós temos o conhecimento religioso ou mítico, ou também ele é intitulado de conhecimento teológico, que independente, né, de religião, vai estar sempre permeando aí os livros sagrados, as tradições e a questão de Deus. Então, vejam, né, que esses tipos de conhecimento, como a professora está mostrando para vocês, destacando, uma coisa que nós temos contato constantemente, né? Ele está aí no nosso dia a dia, todo momento vem as informações. Não tem melhor ou pior, cada um tem a sua base. O que a professora sempre destaca é a relação existente entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Eu costumo destacar da seguinte forma: eles são opostos um do outro no seguinte sentido. Eu falo que um é água e o outro é vinho. Por quê? Porque tudo que acontece no nosso dia a dia, quem vai responder é a ciência. Tá? Então, a relação entre eles é de grande relevância. Bom, nós apresentei a situação problema, nós problematizamos, agora nós vamos ao quadro para resolver essa nossa situação problema 1. E destacando, né, antes de resolver, a professora montou 2 exemplos, vamos voltar um pouquinho, para reforçar essa questão dos tipos de conhecimento. Então, o que eu fiz aqui, Eu peguei a explicação sobre a morte, sendo vista pelos 4 tipos de conhecimento. Então, nós temos aqui, se nós tivermos que explicar, né, a morte relacionada à questão da religião, do conhecimento teológico, onde a base é a fé, nós vamos dizer que é a vontade de Deus.
explicando, né, a morte através da filosofia, né, que é a questão da lógica e da razão. Nós vamos dizer que é oposição à vida, cessar da consciência. A explicação da morte relacionada ao conhecimento do senso comum, conhecimento popular. Nós temos aqui, ó, é velho, caiu, sofreu um acidente, bebia, fumava. E a explicação da morte, olhando pela questão da ciência, do conhecimento científico. Morte clínica, morte cerebral ou paragem cardíaca irreversível, tá? Então, eu montei esse exemplo para vocês e montei mais um exemplo voltado à questão da explicação da falta de água, né? Que é a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós temos aqui, ó, os conhecimentos, tá? Os 4 tipos de conhecimento e as explicações para o mesmo fato. Então, vamos conhecer. Então, a explicação da água relacionada ao senso comum, nós temos assim, aqui, ó, o que é de todos, ninguém cuida. Olhando pela questão religiosa, teológica, é castigo de Deus. Pela questão da filosofia, é preciso haver maior conscientização com relação à preservação e uso. E, relacionada à questão da ciência, a explicação seria aquecimento global, as chuvas ácidas, descuido com mananciais e insuficiência de recomposição e abastecimento do lençol freático, que comprometem esse recurso natural. Então, observem, né, que eles são distintos um do outro e que cada um, né, como eu disse para vocês, tem a sua base. E essa é um esquema, né, para vocês observarem que como esses conhecimentos vão surgindo e a diferença da base de cada um deles. E agora sim, que nós problematizamos, nós vamos resolver essa nossa situação problema 1. Então, vejam, as questões a serem respondidas por meio do referido projeto, que é algo mais sistemático que o Gustavo vai fazer. Então, nós temos aqui, ó, como a informação e a conscientização podem se transformar em ações para a solução dos problemas referentes à falta d'água. Então, essa conscientização aqui, gente, é no sentido de ligar, é algo ligado à questão prática. Então, assim, quais seriam essas ações? E temos aqui também, ó, qual é a real origem da falta d'água, ou seja, qual é a verdadeira causa da falta de água. Então, nós vemos aqui que Gustavo conhece um pouco sobre as mudanças climáticas, mas que ele vai ter que estudar e buscar se aprofundar e conhecer mais para que ele possa montar, né, esse projeto dentro da questão do conhecimento científico. E nós temos aqui também uma contribuição de Rudyard Kipling. Ele é um poeta britânico, ele nasceu na Índia em 1865 e faleceu em 1936, aos 71 anos de idade, tá? E ele deixa, né, essa grande contribuição quando ele diz o seguinte: eu tenho 6 regras que me ensinaram tudo o que eu sei. Percebam que são todos questionamentos. E se você parar para pensar, toda pesquisa começa com uma pergunta, com um questionamento. Então, vejam aqui, ó, o que, por quê, quando, como, onde e quem, certo? Então, essas 6 regras realmente nos levam a buscar resposta para os problemas. E uma coisa muito importante aqui, né, quando a gente fala no processo da investigação, tem 2 elementos que nós temos que refletir sobre eles. Primeiro é a questão da subjetividade, uma coisa que o Gustavo tem que estar muito atento. O que é a subjetividade? A subjetividade, gente, é um espaço íntimo do indivíduo, é o seu mundo interno com o qual se relaciona com o mundo social, que é o mundo externo. A subjetividade, gente, nada mais é do que a forma de pensar, sentir e agir de cada um. Então, com base nisso, o Gustavo vai tentar resolver o problema da água
e ver que se essa subjetividade ela está presente na interpretação de cada indivíduo, de cada morador da cidade de Molhados. E uma outra questão que o Gustavo tem que estar atento é relacionada à objetividade, que ela é a qualidade de caráter ou condição do que é o objetivo. É a qualidade do que dá ou pretende dar uma representação fiel ao objeto. Aqui é como se a verdade tivesse um objeto. E quando a gente fala na questão da objetividade, ela está relacionada com a coletividade. Então, enquanto aqui nós falamos, né, na subjetividade, é a forma de pensar, sentir e agir de cada um, na objetividade é a visão mais no aspecto da coletividade. Então, vejam, né, que o Gustavo precisa estar atento a essas questões para que ele possa, né, para que o pensamento do Gustavo pode levá-lo a, primeiramente, pensar em possíveis caminhos. Quando você fala em possíveis caminhos, você está falando em métodos. Outra questão, explicar quais as reais origens do problema. Eu vou buscar a causa, tá? Depois, buscar conhecimento sobre as mudanças climáticas. Aí eu vou buscar nas questões publicadas, tanto nos artigos científicos, como em livros, dissertações, teses, TCC, ou seja, em material, né, publicado cientificamente, eu vou buscar conhecer muito mais, sobre a questão das mudanças climáticas. Uma outra questão é levantar evidências. Evidência, gente, seria aquilo que é claro, que é lógico, tá? Evidente. E também obter dados objetivos e que possam ser verificáveis, ou seja, passar, né, por experiências. E também o Gustavo, né, tem que estar atento e trabalhar, né, no sentido de relacionar os dados entre si. Quando a gente fala em relacionar esses dados entre si, quanto mais você relaciona, mais você cria uma teia de explicação. E dessa forma, as respostas elas ficam muito mais próximas da verdade. Uma outra questão, ele vai analisar as informações obtidas, ou seja, ele vai estudar, ele vai refletir e ele vai definir, as ações para a solução do problema. Então, o que nós queremos, né, mostrar aqui é que existe um vínculo entre os problemas mais comuns do dia a dia e a ciência. Então, vocês vejam, né, que a relação existente entre o senso comum, o que acontece no nosso dia a dia, realmente é a ciência que vai buscar explicações e resolver todas essas questões. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 1. Agora nós vamos assistir o vídeo que antecede a nossa situação problema 2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, agora nós vamos trabalhar com a nossa situação problema 2, onde o nosso objetivo é trabalhar com o conhecimento do senso comum, ou seja, o conhecimento que é baseado nas nossas experiências. É o conhecimento de oitiva, o conhecimento do ouvir dizer.
Então, vamos ao quadro conhecer a nossa situação, problema 2, que está na página 21 do livro didático de vocês. Então, para iniciar o processo de investigação, que resultará na escrita do projeto, Gustavo conversará diretamente com os moradores para identificar e entender o motivo dos protestos e buscar soluções. Então, aqui, gente, observem, eu destaquei algumas questões. O projeto nós já estamos entendendo, né, que ele vai trabalhar de uma forma sistemática para construir esse projeto, buscando resposta e resolução para o problema. E uma outra questão aqui, quando fala que Gustavo vai conversar, né, diretamente com os moradores, é muito interessante que ele elabore um roteiro de questões para que ele utilize as mesmas questões para todos os moradores, para ele poder, então, identificar e saber, né, o que essas pessoas estão pensando, se tem alguém, né, passando a experiência para o outro e o outro concordando, enfim, o que é que está acontecendo. E temos aqui, ó, como Gustavo identificará se os protestos estavam baseados no senso comum. Então, lembrem, quando a gente fala do senso comum, é aquilo que não tem base, é aquilo que nasce naturalmente e espontaneamente, ele é acrítico, ele é sem reflexão, ele é superficial, ele, né, não tem uma análise. E como a partir, então, do senso comum, que novas informações e de novas informações que orientem as mudanças desse tipo de conhecimento, as pessoas poderão, ó, ser direcionadas para um processo que tenha, ó, um pensamento científico, né, como base para a resolução dos protestos. Para isso, Gustavo deverá compreender o que é e como se manifesta o senso comum e como a partir dele é possível seguir para um caminho mais científico, tá? Como é que vai acontecer essa questão? Ir sem muita reflexão, porque o senso comum, né, ele é muito sem reflexão, é ligado ao conhecimento de oitiva, do ouvir dizer. Então, observem que essa nossa situação problema, ela está focada no conhecimento do senso comum. Então, nós vamos problematizar e vamos resgatar, né, algumas questões relacionadas. Então, o conhecimento do senso comum é aquele adquirido por meio de experiências construídas no dia a dia e se dá pela relação e interação, olha, contínua com o meio ambiente e o meio social. É aqui que ocorre, né, as trocas de experiência. Ele é construído, ó, pelas tentativas que resultam em acertos e erros, e ele baseia-se numa educação informal, sendo transmitido de geração a geração. E ainda, né, ele é ametódico e assistemático. Quando eu falo que ele é metódico, gente, significa que ele não tem método, ele não tem uma organização. E quando eu falo, né, que ele é assistemático, ele não segue um sistema ou um método. Ele age de uma forma invariável, ou seja, sem padrão. Então, tem algumas características bem marcantes com relação a esse tipo de conhecimento. Ou seja, o conhecimento do senso comum, qualquer indivíduo tem acesso a esse tipo de conhecimento, tá? Então, ele é comum a todo ser humano. Esse tipo de conhecimento, ele não questiona, não analisa e não procede com rigor nem de método nem de linguagem, porque ele é baseado no ouvir dizer. Uma outra questão, ele gera certezas intuitivas e pré-críticas. Às vezes você pode até questionar, você fala, não, parece que está estranho, mas assim, são questionamentos sem fundamentação, porque está baseado na experiência do outro. E como consequência, ele está muito mais sujeito ao erro, certo? Às conclusões e aos prognósticos. E uma questão muito interessante que ele
como passa, né, da experiência de um para o outro, é sempre aquela questão de você muitas vezes não concordar, mas você não tem elementos, né? E às vezes diz assim, ó, não, mas meu pai, né, me passou essa experiência, o meu irmão mais velho, minha avó, certo? Ou um grande amigo, enfim, observem que isso é muito forte. Aí eu relato a minha experiência para você e muitas vezes para você, sem o conhecimento científico, fica naquela questão, ai, deu certo para você, foi bom. Funciona dessa forma, certo? Bom, problematizamos a nossa situação problema 2, agora nós vamos resolver essa situação problema. Então vamos ao quadro e nós temos aqui, ó. Então o Gustavo, ele deve identificar, ó, se a ação dos moradores ela é baseada no senso comum. Para isso ele poderá criar instrumentos para obter essa informação. Então, ele pode conversar com os moradores do bairro, com aquela questão que a professora comentou, montar um roteiro de questões onde todos, né, respondam, falem, abordem a mesma questão. Outra coisa, conhecer como eles estão utilizando essa água. Analisar se há normas sobre a má utilização da água, que nem, por exemplo, se está existindo racionamento de água, como é que está a questão de lavar carro, lavar calçada? Tá? Ele deve pesquisar as causas reais da falta d'água. Tá? Ele tem aí a suposição da questão, né, da mudança climática, mas ele deve pesquisar sobre isso e relacioná-la com as ações da prefeitura e também dos moradores. Então, veja, né, que dessa forma ele vai poder identificar e levantar, né, dados para que ele possa conhecer melhor e entender se todas essas questões estão vinculadas ao conhecimento do senso comum. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 2. Agora, nós vamos assistir o vídeo que antecede a nossa situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então vamos lá. Na nossa situação problema 1, relembrando, nós trabalhamos conhecimento. Nosso objetivo da nossa situação problema 2 foi o conhecimento do senso comum. E agora nossa situação problema 3, o nosso objetivo é trabalhar o conhecimento filosófico. Então vamos ao quadro, conhecer a nossa situação problema 3, que está na página 33 do livro didático de vocês. Então vamos lá. Gustavo pediu ajuda da prefeitura para uma resolução de emergência para os focos de dengue em seu bairro, sabendo que o projeto deveria conter orientações básicas a esse respeito. O que aconteceu, gente? Começou a faltar água, né? O pessoal começou, né, buscar água e aí acontece, né, me formam os focos de dengue. Então, ele pede ajuda para a prefeitura. E a prefeitura, ela agendou datas para visitar as casas e verificar e sanar o foco de dengue. Contudo, gente, um dos moradores, o Manuel, ele não concordou e decidiu impedir a entrada da prefeitura em sua residência. Então, veja, gente, aqui que esse morador, o Manuel, ele teve uma atitude, ó, o Manuel, ele teve uma atitude antiética. Ele não pensou no bem comum. E o que essa situação problema vai gerar? Como é que Gustavo vai conseguir resolver esse problema?
tá? Uma vez que ele realizou uma reunião aberta, né, com os moradores para divulgar a visita da prefeitura, mas o que aconteceu? O Manuel não permitiu que isso acontecesse. Então, observem, né, o quanto que o Manuel, né, tem essa atitude antiética. E diante disso, o Gustavo percebeu a necessidade de estabelecer uma estratégia para estruturar de modo colaborativo conhecimentos, procedimentos e condutas junto ao morador, né, ao morador Manuel. Porque no fundo, gente, Gustavo, ele queria convencer o Manuel que ele não deveria pensar só nele, né? Ó, o Gustavo chegou até levantar a seguinte questão: e se o foco de dengue estivesse na casa do Manuel? E ele não permitindo, né, a visita da prefeitura para fazer essa verificação, o que poderia acontecer, né, no bairro como um todo? Então agora, nosso objetivo aqui, gente, é trabalhar o conhecimento filosófico. Então nós vamos ver alguns questionamentos, tá, relacionados a essa questão. Então, primeiramente, de que forma o conhecimento filosófico pode contribuir para que o morador Manuel possa agir de outro modo? Ó, aqui quando a gente fala, né, esse agir, é o agir bem no sentido da ação. E isso, gente, é o estudo da ética. É o estudo da ética. No caso aqui, a grande contribuição da filosofia, do conhecimento filosófico, será no âmbito da ética. Um outro questionamento: como utilizar a ética? Quais são as contribuições, então, do conhecimento científico para a cidadania, que é um outro questionamento. Depois nós temos aqui, ó, como utilizar a ética na escolha das estratégias de resolução dos problemas. Como é que eu vou fazer o uso dela? Observem bem isso. Existe relação entre a filosofia e o senso comum? Outro questionamento: será que quando Manuel compreender melhor a prática da reflexão, ele poderá agir de modo diferente? Então veja, esse compreender melhor aqui, ó, essa compreensão, ela é a razão, tá? A filosofia, ela é um conhecimento crítico e reflexivo, no sentido de oferecer condições para essa reflexão. Então, será que o conhecimento filosófico vai ajudar o Manuel nessa questão? Bom, apresentado para vocês essa nossa situação problema 3, nós já vimos que o grande foco vai ser nós abordarmos sobre a filosofia e sobre a ética. Então, vamos problematizar um pouquinho, destacando, definindo, operacionalizando essas duas questões. Primeiramente, a filosofia, ó, é aquela que busca indagar, questionar, refletir sobre a existência, sobre as relações conceituais, sobre a linguagem e princípios que servem como base para orientar as nossas ações. É quando nós pensamos, gente, a respeito das nossas ações. Quando nós pensamos e devemos pensar o que é certo e o que é errado, certo? Nos nossos atos. E o conhecimento filosófico, ele tem uma grande responsabilidade. Por quê? Porque ele indaga, tá? Ele indaga e ele vai propiciar essa reflexão. E já a ética, ela está no campo da abstração, da reflexão intelectual e trata também de um conjunto de valores, noções e princípios que servem como base para orientar a vida moral das pessoas em sociedade.
Quando a gente fala a respeito, né, de valores, eu até destaquei aqui para vocês o que são valores. Valores é tudo aquilo que a gente recebe na nossa educação e na nossa formação. Que todos nós temos o direito de ter todos os nossos valores. A única coisa, tá, que a gente não deve é permitir que os nossos valores venham a prejudicar alguém. Tá? Então, nesse sentido, né, que a gente fala da ética, ser esse conjunto de valores que leva à questão, né, da reflexão. Então, vocês observem aqui que a ética, então, ela é um ramo da filosofia que ela vai buscar entender essa conduta moral, tá? A conduta moral e ela vai ajudar a compreender por que fazemos determinadas escolhas. Então, veja, ó, que a ética, ela é um ramo da filosofia. E aí, né, eu operacionalizando aí um pouco mais a questão da filosofia, eu destaquei aqui. A filosofia é necessária? Bom, se a filosofia, pensem com a professora, ela é o eterno interrogar, ela questiona, então ela é necessária. Porque ela vai propiciar o quê? A capacidade de raciocinar sobre as coisas e de refletir sobre elas, possibilitando com isso uma construção coerente de resposta, tá? Então, por isso que ela é necessária, ela questiona, ela indaga, ela nos leva à reflexão. Então, através de um olhar diferente, né, sendo capaz de refletir, ela busca outra dimensão da realidade para além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo se encontra mergulhado. E ao tornar-se capaz, ó, de superar a situação dada e repensar o pensamento e as ações que ele desencadeia no indivíduo, né? Ou ele abre-se. O indivíduo é capaz, né, de abrir-se para a mudança. Então, vejam, né, que através do conhecimento filosófico e da ética, aqui no nosso caso específico, pode levar ao Manuel a uma reflexão e ele se abrir para a mudança, né? Então, como vocês puderam, né, observar, apresentando essa situação, problema e problematizando, como o conhecimento filosófico, olha, um outro conhecimento, como ele é de extrema relevância. Ele é capaz de propiciar, né, no grupo, nos indivíduos, uma reflexão e mudanças, né, refletir sobre todas essas questões. Então, agora nós vamos ao quadro resolver essa nossa situação, problema 3. Então, nós temos aqui, ó, então, fazendo o uso do pensamento filosófico, o Manuel poderá ponderar que há outros fatores a se considerar, além das questões pessoais, porque ele só pensou nele, né, gente? Nós não sabemos o motivo, o fato dele não deixar a prefeitura entrar para poder olhar, né, o quintal da sua casa com relação ao aspecto do foco de dengue, ele tem os motivos dele, mas ele só pensou nele, tá? Como a vida em coletividade, ou seja, pensar no coletivo e não no individual. E o Gustavo, gente, ele vai poder ajudar o Manuel a visualizar outros aspectos inicialmente desconsiderados, que, por exemplo, ó, o foco de dengue, né, que poderia estar presente na sua casa, o que poderia afetar todo o bairro, ou ainda que a saúde dos outros moradores, né, ia depender da questão de suas ações. E dessa forma, gente, na perspectiva do personagem Manuel, ela é enriquecida se considerasse os diferentes aspectos que compõem uma situação, pois uma interpretação que foca apenas no aspecto visível de uma situação, ela é reducionista. O que é essa questão do reducionista? É ver o mundo, gente, através da nossa ótica. Isso é péssimo, né? Porque você vai ver todo o mundo, todas as questões, através da sua ótica. E isso dará um conhecimento mais complexo,
ou seja, um conhecimento interligado, né? Que dá esse sentido de estar interligado e amplo da realidade, contribuindo para que compreenda que no contexto tratado, esses elementos, eles estão todos interligados. E ao buscar os nexos, o que são esses nexos? A união, a ligação, o vínculo, tá? Que dão um determinado formato. Ao que acontece, Manuel, ajudado por Gustavo, estará refletindo sobre mais possibilidades sobre o fenômeno. Então, é muito importante aqui, gente, que o Manuel refletisse sobre as suas ações, que ele refletindo e entendendo, ele vai pensar de forma mais coletiva e vai entender, né, a situação dos problemas que acontecem e a partir das referências, né, éticas e com a reflexão filosófica, vai ficar claro para o Manuel que ele vai deixar de pensar individualmente e pensar no aspecto da coletividade. Então, veja como é rico o conhecimento filosófico, a filosofia, né, analisando essas questões. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 3. Nós vamos agora assistir o vídeo que antecede a nossa situação problema 4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Aí, pessoal, nós percorremos um longo caminho, né? Relembrando, situação problema 1, conhecimento, nosso objetivo. Situação problema 2, nós falamos do conhecimento do senso comum. Situação problema 3, conhecimento filosófico. E agora, nossa situação problema 4, o nosso objetivo é trabalhar o conhecimento científico. Então, nós vamos ao quadro para que eu lhes apresente nossa situação problema 4, que está na página 46 do livro didático de vocês. Então, nós temos aqui, ó, a Marilda, moradora do mesmo bairro de Gustavo, está com dificuldades, ó, para encontrar água potável. Gente, acabou a água no bairro, todo mundo saiu para comprar água. E ela sugere a Gustavo que ele faça, né, a inclusão de uma proposta da construção de poços artesianos no projeto. De que forma Gustavo pode resolver a questão dos poços artesianos por meio do conhecimento científico? Ou seja, de que forma a ciência, gente, o conhecimento científico vai poder ajudar o Gustavo? Aqui, olha, pensem com a professora, para a inserção da ideia da Marilda no projeto, se faz necessário um estudo preliminar, um estudo da realidade. Ele tem que pensar, ó, em um porquê, o significado, a questão do método, porque os poços artesianos, gente, eles não podem ser furados de qualquer jeito, em qualquer local. Então, ele tem que pensar, verificar todas as condições para a construção desse poço artesiano, tá? Então, por exemplo, ele vai ter que buscar um caminho científico, a metodologia científica que vai ajudar o Gustavo nessa questão. Que nem, por exemplo, ele conhece pouco, né, sobre o assunto, mas ele tem que saber sobre a vazão da água, a profundidade desse poço artesiano, a questão da pressão da água, enfim. São todas essas questões que o Gustavo agora tem que buscar de forma científica.
E aí temos, né, um outro questionamento aqui. De que forma Gustavo, então, ele pode resolver a questão dos poços artesianos por meio do conhecimento científico? Bom, a primeira coisa que nós vamos começar a problematizar nessa situação, problema 4, vamos relembrar, né, o conceito de ciência. Então, nós temos aqui, ó, que a ciência, ela determina o seu objeto específico de investigação e ela cria um método confiável pelo qual estabelece o controle desse conhecimento. Observem, gente, nessa definição de ciência aqui, esses dois elementos que eu destaquei, ó, objetos e métodos, eles não podem faltar, senão não é ciência. E a gente tem também, né, um destaque falando dos métodos, que os métodos eles são rigorosos e eles possibilitam estabelecer um conhecimento sistemático, ou seja, que segue um sistema, que é metódico, ordenado, ele é constante, ele é persistente, tá? Preciso, causal e objetivo, e que permite a descoberta de relações universais entre fenômenos e a previsão de acontecimentos e também a ação sobre a natureza de forma segura. Aqui, gente, nesse contexto, esse forma segura, de maneira segura, ele significa que ele é necessário, que tem que ser desse modo, tá? Por isso é que a gente coloca, né, que ele é programado, que ele é sistemático, inclusive existem algumas características de extrema relevância, que nem, por exemplo, o conhecimento científico, ele é privilégio dos especialistas das áreas da ciência, ou seja, tem acesso a esse tipo de conhecimento nós que estamos na academia, tá? Então, ele é privilégio nosso. Por quê? Porque aqui na academia nós vamos trabalhar tudo sobre ciência. Uma outra questão é quantas vezes, se fizerem necessário, ele vai provar. Outra questão, ele é crítico, ele é rigoroso, ele é objetivo, ele tem linguagem própria. Vocês observem que todas as áreas de formação têm no seu curso, na sua formação, as palavras técnicas. Que nem, por exemplo, eu sou da psicologia. Tem muitos termos técnicos da minha área que não adianta, como tem na de vocês também, não adianta ir para o dicionário que a gente utiliza. Nós temos que ir para o dicionário técnico, que vai estar trabalhando essas palavras da nossa área e vai operacionalizar, vai descrever. Por isso é que hoje é muito comum vocês encontrarem livros onde vem o glossário, que significa o quê? São palavras, né, técnicas da nossa área, que consta no livro, e vem a descrição, a questão do significado. Uma outra questão é que o conhecimento científico, ele nasce da dúvida e se consolida na certeza das leis demonstradas, ou seja, eu posso provar. E o conhecimento científico, ele está muito menos sujeito ao erro nas deduções e nos prognósticos. Então, veja como as características, né, do conhecimento científico são bem significativas dentro desse processo, certo? Agora nós vamos ao quadro que eu quero apresentar para vocês o passo a passo, certo? Dentro do método científico. Então, nós temos aqui, ó, método científico consta alguns passos. Então, o primeiro, o problema inicial. Aqui no problema inicial, você configura o objeto a ser estudado. Aqui, gente, é a pergunta que a pesquisa pretende resolver. Quando vocês estiverem lendo no livro de metodologia, vocês vão ver que os autores deixam muito claro assim, ó, toda pesquisa começa com a formulação do problema. E aqui, ó, problema inicial. E esse problema, ele deve ser uma pergunta de forma interrogativa. É redundante, né? A professora está falando já que vai fazer uma pergunta, porque precisa, né, continuar dizendo de forma interrogativa. Mas os autores fazem isso, que é para mostrar que toda pesquisa, ela vai começar com um questionamento, tá?
O segundo passo aqui seria a delimitação do tema. Essa delimitação do tema é o recorte, o direcionamento. Você nunca vai, né, abordar um tema na totalidade. Você sempre vai selecionar alguns aspectos sobre o seu tema de estudo. O outro passo é a constituição das fontes. Aqui é todo o material publicado que vai embasar a proposta da pesquisa, os fundamentos teóricos que você vai encontrar em livros, em artigos científicos, em TCC que você faz na graduação, na monografia que você faz na especialização, na dissertação que você faz no mestrado e a tese que você faz no doutorado. Então, percebe, né? São níveis diferentes, mas todos têm o mesmo objetivo, fazer pesquisa e desenvolver todo o passo a passo. E depois servem, tá, de consulta na questão da constituição das fontes. Aqui no caso, o Gustavo ia, né, tá estudando sobre a questão dos poços artesianos, né, o que ele teria buscando para estar estudando. O quarto passo seria o planejamento, a construção do projeto de pesquisa. E todos, gente, conhecimento científico, ele se faz através do planejamento. O quinto passo é o levantamento de hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são suposições. Então, eu coloco supõe-se que, tá? São prováveis respostas que eu faço relacionado ao meu problema inicial. Depois eu tenho a experimentação, eu tenho a conclusão e a produção do relatório de pesquisa, tá? Que é, você olhando aqui na academia, é toda publicação científica. Eu posso produzir um artigo científico, um TCC, uma monografia, dissertação, tese, né? Desenvolver uma pesquisa e produzir esse relatório. Então, esse aqui, ó, tá? É um esquema, a via de percurso que a ciência tem que percorrer. É esse passo a passo que a gente vai estar desenvolvendo. E dando continuidade aqui, a professora organizou, né, aqui dentro do método científico, né, que é a questão da experimentação, os itens, né, que a gente segue. Então, nós temos aqui, ó, o método científico tem característica, né? Tem como característica esses passos. Então, vamos ver. O problema inicial é o que você definiu, será a base de toda a pesquisa. Aqui no caso, vamos pensar no Gustavo, seria sobre poços artesianos. Depois a gente tem a pesquisa de base. Ele vai buscar todo o material publicado, e de preferência, gente, o publicado nos últimos 3 anos, tá? Se encontrar pouco material, amplia para 5, tá? Para conhecer tudo isso. Então, ele pesquisaria na pesquisa de base toda a questão sobre poços artesianos. Aí depois a gente tem a questão das hipóteses. Hipóteses são as suposições, as prováveis respostas. Então ele levanta, né? Supõe-se aonde deve ser colocado, a questão da profundidade, quantas pessoas vão ser atendidas, né? Levanta as hipóteses. Aí ele vem para a experimentação. Quando ele vai fazer a experimentação, ele vai testar a sua hipótese, tá? E provavelmente a solução para o problema levantado, que seria a questão de construir os poços artesianos. Aí ele faz a experimentação e analisa os resultados. Vamos supor que inicialmente ele constatou com relação ao solo, tá? Lá do bairro dele, que ele não é adequado. E aí, como é que ele faz? Ele volta aqui, ó, numa nova tentativa, levanta outras hipóteses, faz a experimentação, analisa, ok, deu certo, hipótese correta, então ele vem aqui para a questão do resultado. Então veja, gente, que esse método científico, ele é baseado na experimentação. Estão entendendo? Por isso que a gente fala que vai trabalhar de forma programada,
sistemática, metódico, né? E se o Gustavo testou e deu certo, então agora ele vai poder inserir esses resultados no seu projeto. Bom, problematizamos a situação 4, agora nós vamos resolver. Então, Gustavo deverá recorrer ao conhecimento científico, pautando-se em provas, evidências e demonstrações. Então, aqui, ó, a ciência se pauta sempre em comprovação, em convencimento, em verificação. A ciência, gente, necessita, exige e pressupõe verificação. Por isso que a professora falou, ela busca a fidedignidade dos resultados, ou seja, a demonstração que seus resultados são verdadeiros. E o Gustavo poderá contar ainda, gente, com o apoio da reflexão filosófica. Qual é o apoio dessa reflexão filosófica aqui? Ela pode evitar o cientificismo. O que é esse cientificismo? É o mito que existe na nossa época que a ciência tem resposta para tudo. Não é dessa forma. A gente sabe que a ciência avança de uma forma fantástica, mas a gente sabe que ainda nós não respondemos a tudo, certo? E, né, dessa forma, possibilitará agir eticamente. Quando a gente fala em agir eticamente, a gente quer dizer aqui sem prejudicar os outros e sem prejudicar a si mesmo. Estar sempre relacionado com o bem do indivíduo, tanto individual como coletivo. E com vistas a garantir o cumprimento de todas as determinações necessárias com relação à saúde para a construção dos poços artesianos. Então vejam, né, que aqui, né, o Gustavo, com todas essas questões, ele vai poder, né, elaborar o projeto dele de forma científica com todos esses dados. Então, agora deu para vocês conhecerem, né, esse outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. E dessa forma, nós resolvemos a nossa situação problema 4. Agora nós vamos assistir o vídeo que antecede a nossa próxima sessão, que seria provocando novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, agora, nesse momento, nós temos, né, a nossa sessão de provocando novas situações. A professora elaborou 2 questões, as quais eu quero compartilhar com vocês. Então, vamos ao quadro conhecê-las. Primeiramente, eu destaquei aqui, ó, a pesquisa pode configurar como uma das ferramentas de produção do conhecimento? Olha, gente, eu afirmo para vocês que sim. E é um dado bastante interessante, é que no Brasil aumentou de forma bastante significativa os programas de pós-graduação estrito sensu, os mestrados e doutorados. Então, muita publicação, muitas dissertações, muita tese, muito artigo científico. Então, de forma bastante significativa, aumentou muito a produção. Então, acho que a gente pode afirmar, né, que a pesquisa, ela se configura assim, como uma das ferramentas para a produção do nosso conhecimento. E a segunda questão é sobre a questão dos trabalhos acadêmicos. Qual o tipo de conhecimento que nós devemos utilizar? Aqui na academia, nós vamos utilizar somente o conhecimento científico. E vocês vão, né, observar que nas nossas próximas aulas eu vou estar, né, compartilhando com vocês aí
toda essa parte de estrutura, né, da gente estar trabalhando, né, com as normas da BNT e com todo o conhecimento científico que vocês estão recebendo e continuarão recebendo durante toda a formação, certo? Bom, gente, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar tipos de produção científica. Nós vamos falar de resumo, de resenha, de fichamento, e vocês vão perceber como é interessante e como nos ajuda isso nos nossos estudos, certo? Eu quero desejar para vocês uma excelente semana, um excelente final de semana, e agora eu quero que nós vamos ficar, né, com o vídeo de encerramento da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, tá? Um forte abraço para vocês.